Glória a Deus. Agora. Deixa eu abrir aqui. É um privilégio poder compartilhar o amor da minha vida, Jesus Cristo. É um privilégio poder estar entre meus irmãos e poder compartilhar o que Deus tem feito em mim e através de mim. E eu dou glória a Deus de verdade, de todo o meu coração, eu dou glória a Deus. Meu coração, ele está transbordando de gratidão a Ele. E aí vocês vão entender um pouquinho porque, para quem não me conhece, o meu nome é Marley Amaral. Eu faço parte da Morada há praticamente 7 anos. E eu vim aqui por um convite para compartilhar algo com vocês. Eu vim falar sobre transformadas. Eu acho que vocês passaram ali na frente, olharam, leram mulheres transformadas, e é de fato do que o Espírito Santo tem falado ao meu coração já faz um tempo, sobre transformação. E por isso, eu vou convidar vocês para nós abrirmos a Bíblia lá em Romanos 12, 2. Amém? Coloca para mim. Pode passar, depois volta. Amém? Eu não vou fazer, parece o pastor João, que diz assim, que ainda não conseguiu, né? Ele conta de até 1, 2, 3, pastor? Senão vai para o inferno, que ele diz, né? Eu não vou fazer isso. Amém? Quem já conseguiu? Tá? Vamos lá abrir. E bora ler todo mundo junto? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus! Que versículo maravilhoso, né? Podem sentar. Que versículo maravilhoso, instrutivo, né? Fortalecedor. Quantos versículos assim a gente perpassa na Bíblia e a gente sente essa diferença, essas palavras eu não encontro em outro livro a não ser na palavra de Deus. E nesse versículo, exatamente nesse, é que a gente vai abordar e vai falar nessa noite. Irmãos, coloca para mim aquele, acho que está antes, é um gatinho, vocês estão vendo o gatinho? Me passaram esses dias, não sei porquê, né? Mas eu torci para chegar aqui e não abençoar o Senhor, né, com a bênção dos irmãos. Então eu peço ao Senhor que eu não troque as palavras, mas que eu coloque aqui a mensagem do Espírito Santo, a mensagem que Deus quer ministrar essa noite dentro dessa igreja, em nome do Senhor Jesus. Bom, esse versículo, né, ele renova a nossa fé, ele traz, ele nos diz, na verdade, algo para ser feito. Entretanto, né, pode passar para mim, irmão? Como eu faço? Como é que eu faço para ter essa mente renovada? Você sabe? Alguém sabe? Vocês já tiveram essa mente renovada? Já? Será? Comecem aí a analisar. Como ter essa mente renovada? Será que eu estou me amoldando aos padrões desse mundo? Será? Apesar da palavra ser transformadas, o que a gente vai abordar nessa primeira passagem aqui é para todos. Será que eu estou me amoldando aos padrões desse mundo? Mas o que é um padrão desse mundo? Será que alguém sabe o que é um padrão para eu não me amoldar a ele? Vocês já tiveram essas indagações? Será que ao ler esse versículo vocês não ficaram só felizes com a última parte? Mas eu penso que nós devemos analisar a primeira parte, para eu poder chegar na última parte.
E é isso que eu pretendo colocar aqui nessa noite. E deixa eu só ver aqui as minhas anotações, né? E essas questões, né, importantes, elas, quando respondidas, elas vão me levar a essa segunda parte, que é maravilhosa, do versículo. Por isso, eu quero contar e compartilhar algo com vocês, pessoal. A irmã Rayane esteve aqui, ela disse, é difícil você subir e compartilhar algo pessoal, algo íntimo seu, né? Eu me acostumei a compartilhar tudo meu, todas as minhas particularidades, todas as minhas intimidades a Deus. Eu aprendi isso em um processo, não foi há 7 anos, mas foi um processo. E, para aludir tudo isso que eu venho falando aqui, eu preciso dizer para vocês, eu tenho 42 anos, e eu fui criada para ser uma mulher independente. Eu fui criada dessa forma. Durante muito tempo, eu tinha que ser forte, eu tinha que ser muito estudiosa, eu não podia tirar nota baixa. A minha profissão, ela seria o meu marido. Era o que era me falado, que eu não podia depender de ninguém. Então eu cresci com essa filosofia. Eu não sei se alguma mulher aqui, ou algum homem, também cresceu com esse mesmo pensamento incutido em você. E eu cresci dessa forma. Ao chegar na faixa de 20 anos, eu era empoderada de mim mesma. Eu queria ser a mais esperta, eu queria ser a melhor. Na minha concepção, eu era a melhor. Tudo que eu fazia tinha que ter um carimbo de a melhor. A primeira, eu não aceitava ser a segunda, porque eu fui criada para ser assim. Eu tinha um pensamento de mim mesma que eu era indestrutível, que ninguém podia comigo. E assim eu fui levando a vida. Assim eu tive meu filho. Assim eu comecei a minha profissão e eu tinha que ser a melhor. Eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, feriados, porque eu tinha que dar conta. Eu tinha que dar conta. Com o tempo, as responsabilidades foram aumentando. Então eu tinha que ser a melhor. A fulana não podia. Se ela começasse a querer passar de mim, não. Eu vou ter que me esforçar mais. Com isso, eu cheguei a uma fase da minha vida que, de fato, eu consegui muita coisa. Eu estava no auge da minha vida profissional, da minha vida pessoal, dos meus relacionamentos, dentro das minhas concepções. Dentro do que eu tinha me enchido, eu estava cheia, assim, atolada de mim mesma. E eu fui levando a vida dessa forma, tratando outras pessoas, olhando de cima para baixo. Elas estavam lá embaixo, o que importavam era o que eu pensava. E assim, foi assim. Numa noite eu dormi com dinheiro, com a melhor profissão, com ainda a potencialidade de aumentar ainda mais, de ser diretora de um lugar. Eu tinha todas essas possibilidades. Eu dormi e no outro dia eu acordei com um diagnóstico. Eu não era uma pessoa que valorizava a família não estava em primeiro lugar. Eu não era uma pessoa que valorizava amizades não estavam em primeiro lugar. Eu não era uma pessoa que valorizava família, meus pais não estavam em primeiro lugar. As minhas vontades, as minhas conquistas, elas estavam em primeiro lugar. É triste, eu não gosto de falar isso. Eu acho que poucas vezes eu falei sobre isso, porque eu não gosto de olhar para trás e ver o que eu era. Mas de repente você precisa saber ouvir e analisar. E no outro dia eu amanheci sem nada. Como pode? Mas foi o que aconteceu. De um dia em dias, eu perdi saúde, eu perdi dinheiro, eu perdi até a profissão direito, o que eu tinha, eu perdi. Mas mesmo assim eu achava que eu podia. Eu podia, porque eu era a mulher, eu era empoderada. Eu podia, eu tinha não sei quantos diplomas e certificados e cargas horárias, eu podia. Comprei uma passagem de avião, fui
para Belém do Pará. Meu filho na época tinha 6 anos, ele tinha um câncer. Não, pessoas se curam de câncer. Eu vou estudar. Eu estudei sobre aquele câncer. Eu quase que dava aula para o oncologista dele. Debatia com o oncologista dele. Eu que dizia qual era o tratamento que tinha que ser feito. Muitas das coisas eu acertei. Muitas das coisas eu acertei no tratamento dele, acertei. Estudando, passando noites acordada, porque eu era desse jeito. Mas não deu certo. Eu não era suficiente. E uns 3 meses, eu percebi que eu não era o inteligente suficiente, que eu não era forte o suficiente, empoderada o suficiente, e que eu não tinha dinheiro suficiente, porque ele acabou. Ele acabou. E em pouco tempo eu fiquei sem saída. E eu tive que voltar para Macapá. Isso eu estou contando, mas já faz um certo tempo. E aqui em Macapá, sem dinheiro, sem perspectiva de nada. E um dia em que tudo parecia que ia acabar. Tudo. E eu já tinha acertado comigo mesma. Não sei se meu pai pode confirmar, porque eu nunca tive coragem de perguntar para ele. Mas eu tinha acertado. A hora que meu filho morresse, eu iria me matar. Eu não tinha mais nada. Porque tudo que eu tinha construído tinha acabado, ruiu. E eu olhava para o meu pai e também o via prostrado. A gente não acreditava em Deus. Não era só eu, ele também não. E o que acontece? Uma oração. 3 mulheres. 3 mulheres. Uma que acabou de te falar assim para vocês: venham, venham, venham beber dessa água. O dia que você beber dessa água, você nunca mais terá sede. Foi uma oração assim. Foi uma oração que eu sequer quis participar. Sabe por quê? Porque eu não gostava de crente. Eu não quis receber essas 3 mulheres na minha casa. Eu não quis. Eu digo assim, não foi por um acaso, mas eu procurando uma outra pessoa, encontrei uma pessoa desesperada atrás de alguém que salvasse meu filho. Porque era isso que eu queria. Eu queria desde sempre que ele fosse salvo. Eu trocava a minha vida por ele. Eu dava o que fosse necessário. Se fosse para fazer mais empréstimo bancário, mais empréstimo eu faria. Mas eu queria que ele vivesse. Eu comecei sem querer a valorizar a família, porque eu não valorizava meu filho. Me perdoa. E depois dessa oração, eu fiquei desconfiada dessas mulheres, porque eu não acreditava em Deus. O que foi que elas fizeram, né? Será que fantasia, não? Como é o nome? Pozinho de piripimpim, né? Funciona? O que foi que elas fizeram, né? Será que existe fadas e duendes? Tudo isso é verdade? O que foi que aconteceu nessa oração? Porque eu sequer estava lá. Elas, no outro dia, ou nem me lembro se foi no mesmo dia, como eu não estava aberta para receber. Eu não queria ouvir, porque eu era suficiente. Eu falei para minha mãe: fala com elas, porque eu não quero. Elas tentaram naquele dia falar tanta coisa para mim, mas eu não quis ouvir. Fingia que ouvia, mas não ouvia. Não sei se você já fez isso. Eu não sei se Deus já bateu a tua porta várias vezes desse jeito e você não quis, porque eu fiz isso muitas vezes. Não foi a primeira vez. Eu não quis. Hoje tem uma pessoa que trabalha comigo e eu quero te dizer: eu te amo. Ela orou por mim e orou por mim há muito tempo. Muito tempo. Hoje ela está aqui. Ela mais do que ninguém me conheceu. Quando eu posso dizer hoje, eu não valia nada, mas naquela época eu achava que eu valia. E essa moça orava por mim e eu tinha uma antipatia dela no trabalho. Eu perseguia ela no trabalho. Ela está bem ali me olhando. Hoje é uma amiga. É uma pessoa que ora comigo, que torce comigo. E é disso que a gente vai tratar também aqui. Resumindo, eu fiquei intrigada com aquelas mulheres, eram 3.
elas mandaram para mim um panfleto digital. Eu posso dizer assim, um card digital, não tinha muita coisa. Era o nome da igreja, Morada do Espírito, uma pequena descrição e o endereço. Eu olhei o endereço, era Muca. Eu não ia no Muca. Muca, né? Eu não ia no Muca. Por que eu não ia no Muca, né? Perigoso, iam me assaltar ali. Olha os conceitos e preconceitos que eu tinha. E aí eu falei, não vou nesse lugar não. Mas aquilo eu ficava olhando, e eu passei a tarde toda olhando para aquilo. Não, mas eu preciso saber o que elas fazem. E aí eu passei uma mensagem para uma delas, perguntando, porque eu não queria ir sozinha, tinha medo de ir no Muca. E ela falou, não, irmã, a gente passa por aí. E a senhora segue o nosso carro e a senhora vai. Quando chegou na igreja, que eu não era aqui, o templo era lá no Muca, eu fui com uma amiga. Quando eu desci do carro, algo muito forte me puxava e não vai, não entra. E eu comecei a sentir uma dor de cabeça muito forte, um mal-estar muito grande. E eu falei, eu não quero mais. Olhei para minha amiga, falei, vamos embora. Ela, não me faz passar essa vergonha, tá todo mundo olhando pra gente. Vamos entrar só um instantinho, a gente entra e sai. Eu falei, eu não quero, eu não consigo, não vou. E aí veio uma pessoa, uma das 3 mulheres. Você veio me puxando e eu não queria ir. E foi me puxando, eu fui entrando. E aí eu encontrei uma professora do trabalho, né? E eu falei, nossa, uma professora aqui? Mas uma professora frequenta um lugar desses, né? E aí eu fiquei toda desconfiada, essa professora tá aqui. Me recebeu super bem. Passei por um balcão parecido com aqueles que vocês entram ali. Ela me abraçou, me acolheu. E eu resolvi entrar por causa dela, ela nem sabe disso. Eu nunca te falei, mas eu entrei por sua causa. E aí eu sentei, mas passando mal, muito mal naquele lugar. Aquele lugar não estava me fazendo bem, eram esses os pensamentos que vinham. Esse lugar está te fazendo mal. Sai daqui, sai daqui. Se nessa noite você está com esses pensamentos, joga e lança eles fora. Joga esses pensamentos, transforma a sua mente. Porque eu precisei continuar e permanecer. Eu posso dizer, e eu sei que muitos aqui de repente não estão nem entendendo o que está acontecendo, o que eu estou falando. Porque isso aconteceu comigo. A primeira palavra que eu ouvi, parecia que tinham contado a minha história para o pastor João. E eu fiquei chateada, porque eu não queria que ninguém falasse da minha pessoa. Fiquei muito chateada. Mas aquela palavra, ela me confrontava. Ela falava quem eu era e eu não queria ver quem eu era. Depois disso eu falei, eu não volto mais. Eu não volto mais. Entretanto, eu iniciei um processo. E muitas pessoas me ajudaram. De fato, eu não vim mais, mas não por determinação minha. Na verdade, o meu filho piorou. E eu precisei voltar com ele para outro estado. E, na verdade, hoje eu entendo que a piora, na verdade, nunca foi para a morte. Na verdade, era sempre para a vida. Só que eu não entendia, eu não tinha esse entendimento. E eu achava que ele ia morrer a qualquer hora. E o que acontece? Nós passamos um ano em um tratamento árduo, onde eu conheci pessoas que se levantavam em oração, onde eu conheci pessoas que sem receber nenhum dinheiro, oravam por mim, pela minha família de madrugada, no feriado, do mesmo jeito que eu doava meu tempo, para um nada, para um vazio, essas pessoas faziam em troca de nada. Eu ficava, mas vocês não querem dinheiro? Vocês não querem nada, porque eu também nem tenho. Ao contrário, eu recebi uma ajuda que dinheiro nenhum poderia pagar. Nada, nenhum dinheiro do mundo. Quem é o homem mais rico hoje? Quem é? Nem sei, ainda é Bill Gates ainda? Mudou? Quem é? Elon Musk? Quem mais? Não ouvi dali. É ele? Nem ele poderia comprar o que Jesus me deu.
Não que tenha sido por qualquer coisa, porque o que ele fez na cruz, nada, ninguém jamais fez. Ninguém. O que ele fez por mim e por você, não existe nada igual. Pelo sangue derramado na cruz, nós estamos aqui. Independente se a tua mente está renovada ou não está, por esse sacrifício na cruz, nós estamos aqui. E ali, em outro estado, mesmo com pessoas orando, e mesmo eu entendendo que aquelas pessoas eram bondosas, alegres. Quando eu estava aqui, eu frequentava um culto ou outro e eu via a alegria deles. Eu dizia, como é que eles conseguem ser alegres desse jeito? Como é que eles conseguem louvar a Deus desse jeito? Um Deus invisível que eles não veem, não sentem. Diz que sente, mas eu não acredito. Eu tinha todos esses paradigmas fechados na minha mente. Porque eu não via Deus. Algo invisível. Eu não ouvia, apesar que o pastor João dizia várias vezes, Deus fala. Ele falava várias vezes aqui, Deus fala. Se prepara porque Ele vai falar com você. Se prepara porque Ele vai falar com você. Ele é um Deus de relacionamento. Mesmo Ele falando isso, eu não acreditava porque não falava comigo. E eu infelizmente, eu apreciava um homem que eu mal sei pronunciar o nome dele. Ludwig Feuerbach. Mal sei pronunciar o nome desse alemão, mas ele tinha um pensamento assim: o homem concreto e real é ele que cria Deus na mente dele. E aí a gente projeta tudo. Depois que a gente cria Deus na nossa mente, olha só, isso é real. Essa filosofia existe. Esse homem já morreu, mas eu acreditava no homem morto, que falava isso, que quem cria Deus somos nós. É a minha mente que cria Deus e a partir disso eu faço tudo o que eu puder, tudo que eu quiser, eu posso fazer. Esse homem, ele é muito citado em universidades, cursos de filosofia. E essas filosofias dele, Karl Marx e Sigmund Freud, mais à frente, se basearam nelas para escrever, hoje eu falo, tantas besteiras que a sociedade segue. Segue tantas besteiras de homens que já morreram. Mas você que está aqui essa noite, sabe que o que a gente está hoje falando, a pessoa, o Deus que eu estou falando, Ele está vivo. Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele está aqui. Ele é real, Ele fala, Ele quer falar com você. Abra o seu coração, porque Ele quer falar com você. Se você acha que Ele vai ficar calado, Ele não vai, porque eu não queria. E ainda assim Ele falou comigo. Eu nunca vou esquecer do primeiro dia que eu ouvi a voz dEle. Não tem como esquecer. Não tem como esquecer o primeiro dia que eu senti a presença dEle. E que pude dar, porque eu não conseguia. Mesmo quando o pastor pedia, dá glória a Deus, eu ficava de boca calada, porque eu não tinha glória a Deus para dar. Eu não acreditava ainda no Deus do impossível. E Ele já tinha feito o impossível na vida do meu filho. E ainda assim eu não acreditava. As minhas primeiras orações eram com um garoto de 6 anos, que me obrigava. Ele falava, mamãe, segura minha mão. Papai, segura do outro lado. Pai, segura na mão da minha mãe. E vamos orar. Aí eu não sabia orar. Nem ele sabia orar. A gente olhava um para o outro, fechava o olho e fingia que orava. Ficava abrindo e fechando a boca. E ele fazia uma oração. Aí do nada ele virava e dizia, bora, fala que eu não estou ouvindo. As minhas primeiras orações foram assim. E com o tempo essa criança, ela foi ficando tão debilitada, que ela mal conseguia sentar. Magro, os cabelos caíram, os dentes, as unhas. E ainda assim ele não desistia. Quase dormindo e acordando, ele dizia, segura na mão e ora. E através da vida desse menino, que já com 7 anos, eu fiz as minhas primeiras orações. No dia que ele fechou o olho, fechou de vez, eu me ajoelhei naquele hospital. Tinha várias pessoas ali.
E eu disse: se tu existe, livra ele, leva a mim, livra ele. E não foi nem um minuto, ele voltou. Mamãe, sabe, não foi só isso. Eu passei por muitas experiências. Eu não pedia prova de que ele existisse, mas eu comecei a entender que ele existe. Voltei para cá. De fato, ele estava curado. Ele passou ainda por radioterapia. Assinei um monte de documentos. As rádios que ele ia receber eram muito fortes. Poderia danificar outros órgãos. E mesmo assim eu assinei. E ele saiu de tudo isso ileso. É um garoto que serve ao Senhor hoje. Ele tinha 7, hoje ele tem 14. Ainda assim falaram: olha, ele vai fazer químio e rádio com frequência. Até, talvez, ele consiga chegar aos 10 anos. Não vai morrer de câncer, mas vai morrer de qualquer outra doença, porque ele estava com o sistema imunológico muito abalado. E aí ele não podia pegar sol, ele não podia pegar vento, ele não podia comer nada. Ele vinha para um projeto que é chamado Miúdos aqui na igreja. E ele era a única criança que não podia comer o lanche juntos. E era terrível, porque ele queria, falei, mesmo assim, ele vai, por mais que ele chore querendo lanche, ele vai. E eu comecei a entender, mas foi um processo. O que eu estou falando aqui não foi assim, foi um processo de transformação, de uma mente renovada, de acordo com o Espírito Santo, que é isso que a gente vai mais aqui abordar. E eu resolvi compartilhar com vocês esse trecho da minha vida. A partir daí tiveram muitos outros trechos. Quem me conhece aqui na igreja sabe que eu não era uma pessoa fácil. Eu não era. Eu era uma pessoa bem complicada, bem difícil. Argumentava com tudo, desconfiava de todo mundo, desconfiava até da sombra. Se a sombra passasse, epa, como é teu nome, né? Eu era uma pessoa muito cheia de mim mesma. E quando eu comecei a desejar e ansiar que não fosse mais eu, mas que fosse ele, as coisas começaram a mudar. E aí eu pesquisei. Aí tem ainda mais um slide. Como ser uma mulher transformada, porque, na verdade, tudo que eu estou falando aqui, a gente vai recorrer a um tema. Dia 8 de março é comemorado, não foi? É comemorado o Dia Internacional das Mulheres. E é por isso que eu estou aqui. Na verdade, eu estou representando um grupo de mulheres. Todo um grupo de mulheres, por mais que você não frequente ele, você é mulher. E é assim que eu estou aqui. Eu estou representando como mulher, como ser uma mulher transformada. E aí eu pesquisei a palavra transformada. Lembrando que essa palavra está naquele versículo de Romanos 12:2. E aí, nesse dicionário online diz que a palavra transformar, ela é adquirir ou fazer adquirir nova, aspecto, caráter, converter-se, mudar. E aí nesse momento você começa a se autoanalisar. Será que eu já me transformei? Ou eu ainda sou aquele velho eu? Eu era cheia de mim mesma, mas e você? Onde que você se identifica? Você passou por esse processo de transformação? E aí, pode passar, irmão. Foi quando, ainda ano passado, eu me deparei com esse livro. Eu não falei todo o meu currículo, mas eu sou bibliotecária. É uma das minhas formações. E eu gosto muito de livro, muito. Eu trabalho em 2 bibliotecas, aqui na cidade de Macapá. E faço e ainda vou fazer inúmeros projetos de incentivo à leitura. Do ano passado para cá, Deus tem falado comigo, né? Você ainda está trabalhando para as coisas desse mundo. Eu quero você dentro da morada, dentro da igreja. Existem pessoas ali que precisam de incentivo à leitura, mas ele falou da leitura bíblica. Entretanto, quando eu iniciei um clube de leitura bíblica, eram poucas que queriam. E eu via que, na verdade, a gente não tem incentivo à leitura. O nosso estado não é só o nosso estado, a gente tem um índice baixíssimo de leitura.
Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem já leu um livro esse ano? Esse ano? Olha, que legal, que legal. Olha só desse lado. Já leu um livro? Já? Já leu 2? Quem leu 2? Olha, leu um livro. Quem já leu 2? 2 livros esse ano. Olha, tem gente que já leu 2 livros. Olha, 2 livros. 3. 3. Não? 3 livros. Olha, tem alguém que já leu 3. 4. 4. Tá baixando, né? É assim. E se eu perguntar para você, como é que está a sua leitura bíblica? Eu falei de livro, né? Como é que está a sua leitura bíblica? Não responde, tá? Não responde. E aqui esse livro é um livro que eu quero abordar dentro da igreja. É um livro da Esther Engesman e o título dele é Transformadas. Como Deus renova a nossa mente para nos tornar mais como Jesus. E esse não é um livro de autoajuda não, viu? Não é. Ele não está centrado em mim mesmo, e você não vai falar de você, tá? Não é para você se sentir mais forte, mais bonita, não é. Mas ele vai te falar como você renovar essa mente. E eu garanto a você que vai. Tem momentos que você fica chateada com esse livro, assim como quando eu ficava lá no início chateada de ouvir certas verdades sobre mim, sobre o meu caráter. E aí, por que eu vou falar? Estou mostrando ele aqui, né? Dei uma paradinha, porque a partir de agora eu vou usar certos trechos do livro para a gente falar do versículo de Romanos 12:2, tá? E aí, nesse livro, ele fala o seguinte, resumindo um pouquinho, ele fala que os pensamentos que permitimos em nossas mentes e a forma como respondemos a esses pensamentos, eles determinam como nós vivemos. Vocês entenderam? A forma como eu penso é dessa forma que eu vivo. Os meus pensamentos determinam a forma como eu vivo. Se eu penso muito em dinheiro, então, consequentemente, eu vou fazer tudo por dinheiro. Eu vou fazer curso de dinheiro, eu vou guardar dinheiro, eu vou dar curso de dinheiro, né? Mas provavelmente eu não vou querer emprestar dinheiro, porque eu quero o dinheiro. O dinheiro para mim é algo importante, porque eu só penso nisso. Se eu penso só em relacionamento, então, consequentemente, eu vou ser uma pessoa sempre em busca de relacionamentos. Então, a forma como eu penso, dessa forma, eu vivo. Olha aí, se somos filhos de Deus, e desejamos dar-lhes glória através de uma vida de obediência e semelhança com Cristo, nós devemos aprender a pensar de maneiras marcadas por obediência e semelhança a Cristo. Ela tem razão. Porque se eu quero, se é esse o meu anseio, é esse o teu anseio, por que você veio aqui essa noite? Por curiosidade? Você ainda não conhece Jesus ou você já ouviu falar, né? Talvez, quem sabe, mas eu quero te dizer aqui, não é à toa. Não existe o acaso, você não está aqui por acaso. Você não veio aqui para passar só mais uma noite. Deus está batendo agora na porta do teu coração. Ele está fazendo isso no meu e eu já entreguei o meu coração há muito tempo para Ele. Ele está aqui. Ele está aqui. Quando a maioria das pessoas hoje pensa sobre mente, né? Elas automaticamente, quando tu fala assim mesmo, mente, o que vocês pensam? Cérebro, né? Por quê? Porque está associado, né? Vocês não pensam pela mão, certo? Nem pelo pé. Vocês pensam através desse cérebro. O local físico, né? Onde os nossos pensamentos perpassam, aqui no nosso cérebro. Mas a mente, ela é muito mais do que só um cérebro. Um cientista, especialista, né, nessa questão de cérebro, de mente, o nome dele é Rob Moll. Ele descreve assim, olha, o cérebro é o material físico que os cientistas devem observar. É a coleção de neurônios disparando para frente e para trás, com produtos químicos que lubrificam as interações celulares. Isso é uma descrição científica, né? Com sangue fluindo para manter a mente em funcionamento. Em contraste, a mente é o que não pode ser visto.
A gente não pode bater uma ressonância magnética, pode, pastor? Para ver como é que está a nossa mente? Se eu quiser saber o que vocês estão pensando aí, eu bato uma foto e vai aparecer? Não vai, tá? A mente você não consegue, apesar de que a gente relaciona aqui os neurônios que perpassam. A mente é a coleção de pensamentos e sentimentos carregados por essas células e produtos químicos. É nosso senso de significado e propósito, nossos desejos e racionalizações. O cérebro é só o aparelho para que a mente faça todo esse trabalho. Vocês estão pensando aí, né? Alguns podem estar dizendo, nossa, ela está falando isso, não estou entendendo nada. Vocês estão pensando, de repente vocês estão pensando lá na casa de vocês, no gato, no cachorro, no papagaio. De repente vocês estão pensando em Deus. Vão dizer, eu estou aqui, eu acredito nisso. Vocês estão pensando aí, né? Mas a Bíblia, ela associa a mente não só com o cérebro, mas ela também associa a mente com o coração. A mente não é só o cérebro, mas ela é um conjunto, tá? O coração, ele se refere ao todo interior de uma pessoa, incluindo a mente. E isso palavras da autora Esther Engesman. Incluindo a mente, vontades e emoções. Isso significa que o coração, ele gera também pensamentos. Cada escolha e cada sentimento. Isso hoje pode até soar estranho para a gente, porque a gente está acostumado na nossa cultura de que o teu cérebro é que faz tudo isso, que o teu coração é outra coisa e não tem nada a ver. Mas, quando a gente diz assim mesmo, vocês já ouviram alguém falar assim para vocês? Siga o seu coração. Vocês já ouviram isso? Eu ouvi, muitas vezes. Nunca gostei de seguir meu coração, nem quando eu não acreditava em Deus. Mas eu ouvi muito isso na minha vida. Siga o seu coração, né? É baseado em sentimentos, né? Quando fala siga o coração não representa sentimento? Qual é o sentimento quando vocês pensam em coração? O primeiro que vem, qual que é? Amor. Mas não é só o amor que passa pelo coração. O coração ele é cheio de sentimentos, né? Inclusive tem um versículo na Bíblia que fala que a gente deve ter, sobretudo nós devemos ter cuidado com o quê? Com o nosso coração. Porque deles procedem, né? Procedem muitas coisas, que é isso que eu quero falar para vocês. Dizer que alguém tem um novo coração, vocês já ouviram isso também? A irmã hoje tem um novo coração, né? Glória a Deus, não é isso? Eu também dou glória a Deus. A irmã tem um novo coração. Isso significa que Deus operou nela, né? Ela está pensando, escolhendo e sentindo uma nova maneira. Uma que está mais alinhada com a forma como Deus pensa, escolhe e sente. Então a irmã, ela tem um coração novo porque ela alinhou a vontade dela com a vontade de Deus. Ela não está mais alinhada e nem moldada de acordo com as coisas desse mundo. O coração, ele está conectado com o pensamento. Como uma pessoa imaginou na sua alma, assim ela é. Provérbios 23, 7. E isso é verdade. Tudo que ela falou, ela prova agora nesse versículo, que eu já tinha lido várias vezes. Tudo que você imagina na sua alma, assim você é. Você é uma irmã de Deus, um irmão de Deus. Se você imagina na sua alma, se você pensa, assim você é. Se você começa a pensar que você não consegue, que você não pode, assim você é. Se você acha que você é feio, feia, como a irmã Rayane contou aqui pra gente, insignificante, ninguém gosta de mim, assim você é. E assim ela se maltratou durante tanto tempo, porque ela imaginava desse jeito, ela pensava desse jeito. Entretanto, um versículo da Bíblia fez com que ela tivesse a mente dela transformada, renovada, de acordo com a palavra de Deus. Um versículo todo, imagina só. É isso que a palavra de Deus é para mim e tenho certeza que também é para vocês. Se ainda não é, eu espero que seja. E a gente vai continuar aqui.
O que é uma mente renovada? Será que você já consegue formar uma ideia aí na mente de vocês? O que é uma mente renovada? Renovar a mente é um trabalho para o Espírito Santo. Às vezes a gente pensa que a gente vai renovar a nossa mente lendo os 12 livros que a gente está lendo, né? No desafio de leitura. Não é, irmão Raigon? A gente pode pensar que depois dos 12 a gente vai renovar a nossa mente. Mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Só o Espírito Santo pode renovar a mente de vocês. E é essa busca, esse anseio que vai te levar a ter uma mente transformada. Renovada, mudar, transformar, que foi aquele conceito que a gente viu ainda há pouco. Ter uma mente de Cristo. E essa renovação de mente, ela tem um nome, esse processo tem um nome, é um processo de santificação. Esse processo não é fácil. Para quem já iniciou esse processo, eu posso garantir para vocês que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. O processo de santificação dói, mas é necessário. Se está doendo, se você está passando por esse processo, se você está identificando caráteres ruins dentro de você, coisas que você pratica e você identifica que antes você não identificava e agora você identifica, passe por esse processo. Passe por esse processo, porque no final desse processo, eu posso dizer para vocês, tem alguém te esperando lá. Tem alguém te esperando lá. E é esse lá que eu anseio. É Cristo. É Jesus Cristo. Se eu anseio ter uma mente renovada, não é porque eu quero ser mais inteligente, porque eu entendi que eu não sou. Porque se eu fosse, eu não tinha acreditado em tantas besteiras que li, em tantos livros. Quantas noites eu li tantos livros que não me serviram de nada. Porque o único livro que pôde me ajudar foi esse aqui. Se somos cristãos verdadeiros, e estamos nesse processo de sermos santificados, então nossas mentes devem começar a cultivar pensamentos diferentes, mais santos. Em outras palavras, nós devemos mudar nossa maneira de pensar. Analise o que você anda pensando. Analise o que você anda vendo. Porque o que você vê, o que você lê e o que você ouve influencia sim o que você pensa. E esse livro ele vai tratar sobre isso. Então tome cuidado para você não se amoldar aos padrões desse mundo. Eu li um livro uma vez, li vários, né? Mas recentemente eu li um livro que ele falava de uma coisa que eu nunca tinha me atentado, sobre a pedra de toque. A pedra de toque é algo que existe. Ela separa o que é ouro do que não é. Ela é rara, ela é cara. Eu esqueci o nome dela porque ela é um mineral. E esse livro ele traz a pedra de toque para algo dentro do mundo cristão. A pedra de toque ele fez uma analogia à Bíblia. E eu posso dizer para vocês, aqui na Bíblia tem tudo que vocês precisam saber. Se vocês vão usar uma roupa ou não, tem aqui também. Se vocês vão fazer um acordo ou não, tem aqui também. Se vocês querem tomar uma decisão difícil, tem aqui também. Aqui tem tudo, é um manual. Você, mulher que não sabe como criar seu filho, aqui tem. Você está em dúvida do seu relacionamento, do seu casamento? Aqui tem, aqui tem. Aqui tem palavra de vida. É palavra de vida. Esse livro gera vida, porque ele fala do amor maior, ele fala de Jesus Cristo. Ele fala desde o primórdio, ele já estava lá. Até o fim. No Salmo 10, versículo 4, ele é muito interessante. Ele diz assim: na sua presunção, o ímpio não o busca. Não há lugar para Deus em lugar nenhum de seus planos. Eu vivia assim. Eu vivia esse Salmo 10. Mas, quando você não pensa em Deus, quando você não glorifica a Deus, quando você não tem um coração grato, quando você não conhece a Ele, como é que você vai ter pensamentos de vida, pensamentos de paz? Como? Eu digo para vocês,
a minha mente começou a ser renovada, transformada, depois da leitura da Bíblia. Depois da comunhão com os irmãos, depois de uma vida de oração, depois de um processo de santificação. Eu estou nessa caminhada, eu estou nessa jornada. E nós estamos aqui, e eu sou muito grata às pessoas que andam comigo, porque tem dias, sim, tem dias que a gente está fraco, mas por isso que a palavra de Deus diz que é melhor ser dois do que um, porque quando um estiver fraco, tem um outro que vai lá e levanta. À medida que o Espírito Santo ele renova nossas mentes, nós reagimos diferentes a informações. Nós reagimos diferente. Você deixa de ser reativa. Eu tenho uma amiga que eu dizia, tu era reativa. Hoje eu já vejo outra coisa na tua vida. Hoje ela para e pensa, não, como é que Jesus faria? Comece a pensar assim, antes de tomar uma decisão, antes de falar uma coisa que depois você vai se arrepender. Será que Jesus falaria isso? Será que ele faria isso? Será que ele iria para esse lugar? Eu vou pular mais um pouco, porque aquele relógio está contra mim. Eu descobri como é que ele fica contra os irmãos aqui em cima. Irmão, pode passar. E aí, finalmente, irmãos, pensem em tudo que for verdadeiro, tudo que for digno de respeito, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, tudo que houver alguma virtude ou algo de louvor, é nisso que vocês têm que pensar. Filipenses 4:8. É disso que vocês têm que pensar. É nisso que a mente de vocês tem que estar voltada. Cristãos. Onde está a tua mente? No que você tem consumido? Pode passar, irmão. Para terminar de vez, eu fiz mais uma pesquisa, porque eu não sabia ser mulher. Eu nem me considerava. Olha só a minha mente totalmente distorcida. Eu não gostava de mulher, eu não gostava de jovem, eu não gostava de criança, eu não gostava de um monte de coisa. E eu fui pesquisar, né, a definição de mulher. De acordo com a ciência, é um mamífero do sexo feminino, né, dotado de inteligência, linguagem articulada, ser humano feminino, pessoa do sexo feminino. A ciência mesmo diz, né? Entretanto, eu posso dizer também para vocês que a palavra de Deus diz o que é ser mulher. Ela te dá exemplos de mulheres que erram, de mulheres que acertam. Ali você tem como saber se você vai fazer, se você não vai fazer. Ali tem Ana, ali tem Débora, ali tem Maria, mãe de Deus, tem outras Marias também, tem Febe, tem tantas mulheres que podem te dar bons exemplos. Em quem você anda se espelhando? Será que hoje tem essas youtubers, né? Esse pessoal influenciadores, né? Mas em quem você anda se influenciando? Analise, pare para ver quem tem sido a sua influência. Será que você está se moldando às coisas desse século? Pode passar, irmão. Fiz algumas pesquisas rápidas. O que é ser mulher hoje? O conceito mudou e está longe da fragilidade. Se em alguns anos elas eram frágeis e desamparadas, agora elas são bem resolvidas e não dependem de ninguém para ser felizes. Conceito de uma reportagem. Outro. O que é ser mulher hoje? É ter independência, é se amar em primeiro lugar. É isso que o mundo diz do que é ser mulher. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Com a minha independência toda, com todo o meu profissionalismo, com todo o dinheiro que eu juntei, não foi suficiente. Eu tive que aprender a deixar de ser independente e ser dependente de Deus. Eu tive que deixar de me amar em primeiro lugar e amar a Ele sobre todas as coisas. E isso está escrito aqui. Eu li aqui, mas foi difícil de praticar. Mas eu não desisti. Não desista. Você está desanimado? Ora. Você está sobrecarregado? Ora. Ora, leia a Bíblia. Esse é o caminho. Só existe um caminho.
E Ele é a verdade, Ele é a vida. Não existe um caminho, esse é estreito, mas Ele é o caminho certo. É Ele que vai te trazer a salvação. É Ele que vai te trazer a alegria verdadeira. Eu busquei alegria em vários lugares, em vários livros, em vários filmes. Mas a verdadeira alegria, aí você só vai encontrar em Cristo. Pode passar, irmão. E aqui eu faço um convite. Um convite a você, mulher. Agora eu vou deixar um pouco os homens. Se junte com a gente. Vamos ler a Bíblia. Você não consegue ler sozinha? Venha com a gente. Venha ler a Bíblia com a gente. Se junte com a gente. Vamos pensar em coisas dos altos. Vamos falar de coisas que são edificantes, que vão te trazer salvação. A gente se encontra todo sábado às 16 horas. E a gente vai começar uma dinâmica desse livro da Esther Engelmann. Tudo que eu falei aqui só foi um trechinho do primeiro capítulo. E esse livro tem muito mais para ensinar você. Muito mais. Venha discutir com a gente. Ah, não, eu gosto de ler sozinha. Eu descobri, e eu também gostava de ler sozinha. Eu descobri que lendo junto é muito legal. É muito melhor. Eu venho lendo junto já faz o quê? 1 ano e meio. E o que eu tenho aprendido, vendo Cristo na face de outras mulheres e de outros homens também, é indescritível. A troca de experiência, o que eu não entendi, a outra pessoa entendeu, é incrível. Então eu convido você, mulher, que queira ler esse livro com a gente vai estar lendo esse livro sábado, às 16 horas. O local a gente vai colocar dentro do grupo de mulheres. Se você não participa do grupo de mulheres, mas quer ler o livro com a gente, procure a mim, procure a Lene. Tá ali a Lene, né? Procure uma mulher aqui da igreja, diga, eu quero ler esse livro e eu quero estar junto com vocês. Não precisa fazer parte do grupo de mulheres, mas venha ler com a gente. Só para finalizar, irmão, posta lá aquele vídeo. Sente que é difícil se concentrar em Deus no dia a dia? Vivemos em um mundo moderno saturado de mídias sociais e tradicionais que focam nossas mentes constantemente nas coisas aqui de baixo. Para mudar isso, precisamos aprender a guiar nossos pensamentos, sentimentos, desejos e ações pela Palavra de Deus. Projetado para mulheres cristãs de todas as idades, esse é um recurso essencial para mulheres que se sentem distraídas e ansiosas. Esse livro é para jovens, discipuladoras, mães e todas as mulheres que desejam mais graça na caminhada cristã. Ele inclui temas como controle de pensamentos, cultivo de bons hábitos, consumo de mídia e disciplina na graça. Tudo tratado de forma sincera, transparente e acessível. Amém. Transformadas como Deus quer. Amém? Então eu deixo o convite. Eu agradeço. Eu acho que eu não dei a bênção do Senhor para os irmãos, e nem vice-versa. Eu espero que não. Eu agradeço de estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco desse tema da minha vida, do que eu acredito, porque eu acredito na renovação da nossa mente. E eu acredito para que a gente chegue lá e a gente possa saber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida? É isso mesmo. Tenha uma mente transformada. É um processo. É isso mesmo.